Vamos falar agora de mais um aparelho, né, que utiliza o princípio geométrico para a gente fazer. Então, é um aparelho de método indireto utilizando o princípio geométrico. Tá? Também é um aparelho de fácil medição, não é tão utilizado como o instrumento de Christen, mas também tem seu princípio. Então, a prancheta dendrométrica constitui de uma pequena prancha, normalmente de madeira de 30 centímetros de comprimento, 10 de largura e meio de espessura, mas também dá para você fazer com um papel cartão, sempre com material que seja duro, tá? Com papelão. Não dá para você fazer com folha, porque são todos equipamentos que você tem que segurar firme. Vocês já perceberam lá no ipsômetro de Christen. Tá? Então, a margem inferior é graduada em milímetros, partindo do centro, onde se posiciona a marca zero de graduação, que cresce para ambos os lados. Então, você tem aqui, né, esse material foi tirado da fonte lá da Exalc. Tá? Então, é o seguinte, ó, você tem aqui, tem 30 centímetros, em 15 você vai colocar a escala zero, e aqui você vai fazer a escala, tá vendo? Do zero para cá e daqui para cá, ok? Você tem então um lado A, você tem um lado B. Você tem uma linha e aqui é um pêndulo. Então, você vai fazer um furinho aqui, colocar uma linha com um pêndulo. Isso daqui é a prancheta dendrométrica. Como que você usa a prancheta? Tá vendo? Você coloca ela aqui, aqui é o observador. Então, você coloca ela para aí, você pode olhar para cima e você pode olhar para baixo. Então, se você observar, você vai ter um triângulo grande aqui, tá vendo? Ó? Você tem um triângulo EBC que ele vai fazer com a mira e você tem um triângulo pequeno aqui, ó, formando com a linha da árvore. Sendo o triângulo EBC, que é esse triângulo maior aqui, ó, lembra? Todo esse triângulo. E o triângulo menorzinho, EBC, na posição correspondente à visada do ápice, você tem então que o BC é igual à altura 1, ou seja, a altura daqui, aqui é a altura 1. Então você vai fazer a medição primeiro acima, tá? Depois você vai fazer o mesmo procedimento, tá? Então vamos assim, ó. EC é a distância do observador ao objeto, que é essa daqui, ó. EC é essa distância aqui, é a distância em linha reta. Lembrando que a gente está considerando apenas os casos de linha reta. Depois, em terrenos inclinados, ainda no decorrer dessa unidade, eu vou mostrar para vocês como a gente faz caso o terreno seja inclinado. Tá? Mas, por enquanto, considerem que o terreno é plano. BC é a leitura na escala graduada. Então, BC aqui é a altura na escala, tá vendo? Onde a linha bateu aqui, vai bater numa escala. E a altura da prancheta, que é 10. Então, isso aqui já o EC já é pronto. Então, você, H1, na verdade, é a distância sobre 10 vezes o L1. Na mesma coisa, eu vou ter H2, que é o quê? De E até C, AC e EC. Ou seja, esse pedaço aqui, ó, de E, tá vendo? Esse pedaço abaixo, tá? BC e agora EC. Então, AC, desculpa, AC, que é a leitura na escala, que é o que eu falei para vocês, ó. Você tem BC e você tem AC, tá? Então, aqui também você vai ter AC se você olhar para baixo. Então, você tem aqui AC, é a leitura em 2.
Logo, H2 vai ser esse aqui. Como vocês perceberam que eu vou fazer uma leitura acima e eu vou fazer uma leitura abaixo, eu vou ter primeiro esse pedaço e depois eu vou obter esse pedaço de baixo. Eu somando os dois, eu tenho a altura da árvore. Então, aqui a gente vai somar considerando o terreno plano. Depois a gente vai ver as posições em que você pode ficar e a árvore está, e isso vai modificar um pouco esse padrão. Algumas horas você vai somar, algumas horas você vai diminuir, né? Somar ou subtrair aí. Então, H pode ser H1 mais ou menos H2. No caso ali, vai ser H1. Isso vai determinar de acordo com a posição do observador a árvore. E a gente vai ver essa questão aí. Logo, H vai ser D sobre 10, porque a distância é a mesma, sobre 10 vezes L1 mais ou menos L2. Leituras 1 e 2 devem ser feitas em centímetros e a distância horizontal em metros, para que a altura da árvore resulte em metros. Determinação da H depende da distância do observador à árvore, sendo necessário verificar a necessidade de correção de H caso a distância não seja horizontal. Então, diferente do ipsômetro de Christen, que não tem problema o terreno não ser horizontal, né? Aqui, se o terreno for inclinado, interfere na medição. E a gente vai ver como corrigir isso para frente, tá? Não se preocupem agora. Então, a gente encerra os aparelhos baseados em princípios geométricos. Eu mostrei esses dois para vocês, tá? Eu vou passar uma atividade relacionada a esses instrumentos, tá? Para vocês, e depois a gente vai mostrar na prática. Na verdade, eu vou mostrar só o ipsômetro de Christen. A gente não tem e nem é muito utilizado a prancheta dendrométrica, tá? Para a gente fazer esse procedimento. Os mais importantes mesmo são os princípios que a gente vai ver na semana que vem, que são os métodos baseados em princípios trigonométricos. Esses realmente são os mais utilizados aí na medição indireta de altura nas árvores aí, principalmente em florestas plantadas e em florestas nativas. Então a gente continua a aula aí semana que vem mostrando os princípios trigonométricos.